Alô pai, mãe, que bom que você está aqui conosco. Eu tenho muita alegria de estar com você. Eu sou Gil Batiston, eu sou preparador de pais. E hoje vou falar de um tema super relevante. Será que nós não protegemos demais os nossos filhos na infância, na adolescência e acabamos arrancando deles a possibilidade de decidir e proteger a si mesmos? Será que nós não ultrapassamos um pouco nessa hora de decidir o que pode, o que não pode, ou como pode brincar, com o que deve brincar? Vamos descobrir hoje a melhor maneira de cuidarmos dos nossos filhos sem roubar deles a possibilidade de cuidar de si mesmos no futuro. É uma super alegria estar sempre com você. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Aí você não perde o que estiver acontecendo por aqui e mais. Você dá a possibilidade de muito mais gente vir a conhecer aquilo que talvez faça diferença para você. Vamos descobrir no contínuo do nosso programa? Eu vou ver esse vídeo meu com você e depois a gente fala mais um pouco. Vamos lá! Em alguns vídeos recentes, nós começamos a falar das 7 necessidades ou 6 necessidades básicas da criança, porque nós nem classificamos a necessidade da conexão com Deus, dessa conexão extrema que nós falamos, que dá sentido à vida, que faz tudo realmente valer a pena. Mas agora nós estamos trabalhando com algumas outras necessidades naturais que farão que a criança tenha força interior, que ela tenha estrutura emocional, psíquica na sua personalidade para vencer em todas as áreas da sua vida enquanto ela está nesse mundo, enquanto ela está vivendo. E as necessidades fundamentais são ser percebida, ser protegida, ser aceita, amar e ser amada, ser elogiada e, por fim, a necessidade que ela tem de limites ou de regras. Então, neste momento, eu quero começar a falar para você sobre a necessidade de segurança. Segurança é como você colocar o sal na comida. Se você colocar de menos, vai ficar sem sabor. Se você colocar de mais, vai ficar insuportável e ainda vai fazer mal. A segurança é como um sal. Você precisa dar segurança à criança, ela precisa se sentir protegida, amparada dentro de um contexto, mas o excesso de segurança, do que nós chamamos de superproteção, podem gerar mais dificuldades para a criança do que, na verdade, potencializá-la para a vida. Quando nós excedemos na segurança, na verdade, não estamos pensando no bem da criança, no bem dos nossos filhos, estamos pensando no nosso conforto. Somos nós que nos sentimos amedrontados com a vida, amedrontados que os nossos filhos peguem uma doença e não deixamos brincar com os pés descalços, amedrontados de que vai haver algum inseto que possa fazer mal para ele, então eles não brincam na grama, amedrontados que eles saiam, que eles andem, que eles brinquem, nós acabamos fazendo uma clausura para eles. E no lugar de uma vida divertida, de uma vida cheia de potencial, de uma vida de verdade, eles acabam ficando circunscritos aos nossos medos e aos nossos temores. Então não é que realmente nós protejamos nossos filhos de riscos de verdade. Nós protegemos a mãe de se sentir desconfortável, protegemos o pai de se sentir inseguro. E quando fazemos isso, colocamos a criança sob risco de não ter iniciativa, de não ter uma visão de mundo que ela pode, que ela consegue, que ela pode ultrapassar barreiras e ela não aprende a correr riscos, que é tão importante para toda a vida. Por outro lado, se a criança não se sente protegida, ela vai sentir que ela não tem o suficiente valor para os pais. A criança precisa se sentir amparada e protegida. Mas então, qual é na verdade esse limite? Onde achamos com segurança o lugar até onde ela pode ir, até onde não pode ir? A ideia não é ficar em cima da criança o tempo todo cuidando. Ai, não toca aqui, não mexe ali, não mexe na tomada. E a criança vai escutando não o tempo inteiro. Vai para o lado de uma tomada, a mãe grita não. Vai para o lado da mesa, a mãe grita não, não faça isso, não pegue. E a criança vai ficando toda travada. Ela vai definhando por dentro porque ela escuta não, não, não. E ela vai ficando assustada e todos os medos da mãe entram nela. E quando ela fica um pouco maior, não consegue desenvolver sua criatividade, não consegue se relacionar bem com os outros, não consegue ousar na vida, porque na sua mente todo o tempo fica entrando não, 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 não. Mas nós estamos falando de segurança, então o que são seguranças? Segurança tem muito mais a ver com margens seguras do que estar tutoriando cada passo, cada movimento da criança. Tem muito mais a ver
com assegurar que ela está sendo observada, protegida e tem limites e margens que ela está sendo atendida, do que ficar o tempo todo dizendo que ela não pode. Por exemplo, a criança, na minha história, meu filho um dia disse, eu quero brincar com skate. E eu achei muito interessante, só que você sabe que skate é igual tombo, não tem jeito. Então, eu levei ele primeiro para olhar os jovens brincando com skate numa pista de skate. Ele se empolgou, falou, é isso que eu quero fazer, muito bem. Falei, então vamos lá. Então, quando eu olhei aquela situação, eu falei, ele vai cair muito e todo skatista se machuca de vez em quando. Não tem como impedir ele de sofrer essas pequenas machucaduras dessa brincadeira. O que eu fiz? Fui para uma loja, comprei as joelheiras, comprei as cotoveleiras, comprei o capacete, compramos um skate adequado à idade, na época, eu não lembro se ele tinha 9 anos, alguma coisa assim, e fui para a pista com ele para ver ele cair. E na verdade, chegando lá, ele vai numa pequena rampa e a hora que ele vai para aquela rampa, ele e já tem um frio na barriga, agora ele não consegue, mas ele tem o quê? As cotoveleiras, tem lá o seu capacete, tem as joelheiras e a partir de agora é com a vida. Então o meu papel era, vai Samuel, pai, mas eu acho que eu vou cair. Falou, eu também acho, mas você está bem protegido, super proteção, agora vai. O que aconteceu? Primeira descida, primeiro tombo. Eu não quero mais, eu não brinco disso. Vamos lá, vale a pena. Quando você aprender, você vai achar muito legal, você vai curtir. Segunda descida, segundo tombo, terceira descida, terceiro tombo, desistência do primeiro dia. E no outro dia a gente estava lá, e no outro a gente estava lá. E agora, 6 ou 7 anos depois, eu acabei de levar meu filho para o centro da cidade, que nós estamos gravando aqui no campus do Evida, um lugar de treinamento, um lugar de vida, um lugar de muita coisa boa, onde também eu moro, né? E eu saí daqui agora, pouco antes dessa gravação, levar ele para o centro, porque hoje é feriado, não tem muito carro na rua, e ele tá voando no skate dele pelas ruas lá na cidade, curtindo muito. Por que tá curtindo agora? Porque lá atrás, no lugar de ficar, filho, calma, devagar, não, a gente colocou o equipamento de proteção e empurrou ele para a vida, para os tombos, doeu o tombo, chorou nos tombos, ralou, tivemos que fazer o curativo dos ralados, mas ele cresceu com a vida, aprendeu a administrar os riscos e hoje está usufruindo do fato de ter sido ousado naquele momento, lá naquela época, podendo fazer bem o que dá prazer para ele fazer, que faz parte da adolescência. Agora ele tem 16 anos. Agora a gente podia caminhar por outro lado. Eu podia ir com o skate para ele numa rua quase planinha, colocar a mão nas costinhas dele e dizendo, vai filhinho, mas cuidado, não muito rápido, não muito rápido. O que eu ia fazer dele? Ia fazer dele um menino temeroso que, acho que eu não gosto disso. Isso, filho, esse brinquedo não é muito legal. Vamos fazer outra coisa, vamos comer pipoca, assistir filme. Fica no computador que eu não tenho medo que o computador quebre e caia em cima de você. Faz sentido? Esse é o sentido de proteção com os filhos. Você coloca nele alguns equipamentos para que ele possa viver, mas você não impede ele de viver. Por que eu estou falando tanto do skate, do equipamento, da cotoveleira, da joelheira, do capacete? Na verdade, é uma metáfora da vida. Você não impede seu filho de sair o tempo todo, você não impede seu filho de ter amizades, você não impede seu filho de viver. Você coloca nele equipamentos de proteção. Quais são os equipamentos de proteção para a vida? São os valores e princípios da palavra de Deus que ficam arraigados no coração da criança desde pequeno. Muitas vezes eu viajei na minha adolescência, na minha pré-adolescência até, para fazer política estudantil. Eu participava de grêmios estudantis, de associação de estudantes, né? Participei aqui da Associação Pato-Branquense de Estudantes, depois fui da União Paranaense de Estudantes, fui para alguns congressos da União Brasileira de Estudantes, né? Tenho um pouquinho de vergonha disso quando eu vejo no que se tornaram algumas dessas instituições. Mas, na verdade, eu tive muita oportunidade de fazer coisas erradas. E quero contar uma coisa para você. Algumas vezes eu até planejei fazer coisas erradas. Eu até me encaminhei para fazer coisas erradas. Mas sabe o que aconteceu? Tinha tanto de Deus dentro de mim naquele momento
que mesmo eu sendo alguém que queria fazer coisas erradas, eu queria aprontar, mas na hora eu não me sentia bem, eu não tinha prazer naquilo e eu caía fora e acabei não envolvendo minha vida com grandes problemas, como bebida, droga ou atividade sexual que depois pudesse prejudicar de eu poder contar e viver a maravilha que é ter sido apenas da minha esposa, ter me guardado para ela. Então, Deus me guardou, Deus me protegeu, mas como? Meus pais não me impediram de andar de skate, mas me deram cotoveleiras, joelheiras e capacete. Meus pais não me impediam de viajar, não me impediam de sair nos jogos, não me impediam de ir para os congressos estudantis, mas instalaram em mim alguns fundamentos e alguns princípios que, ainda que num momento eu não tivesse maturidade emocional para ficar longe dos problemas, mesmo querendo ir para os problemas eu não conseguia, porque tinha um freio, né? Tinha uma proteção em mim, naqueles princípios e valores instalados na minha vida. E claro, eu tinha que ligar para casa, eles queriam saber como eu estava, eles oravam por mim, e isso fazia toda a diferença. Estou falando da adolescência. Como funciona isso na infância? Você vai ajudando a criança a entender os riscos de cada coisa e estando do lado dela para passar por essas coisas. Eu lembro que uma vez ele também, bem pequeno, estava em cima de um muro. Eu acho que eu contei essa experiência em outro vídeo, mas ele subiu no muro e o muro era um pouco alto e ele disse: pai, posso pular? Eu falei: filho, depende. Eu gerei uma dúvida no lugar de dizer: ah, meu Deus, ele vai cair. Porque normalmente quando você põe toda a tua atenção na criança, aí sim você derruba ela do muro. Ela acaba ficando ainda mais insegura, ainda mais temerosa. E ele falou: ah, pai, posso pular? E eu falei: depende. E ele falou: se eu pular eu vou me machucar? Eu falei: tem chance de se machucar? E ele me pergunta: mas muita chance? Eu falei: não, alguma chance. E ele foi me perguntando coisas que eu guardei para sempre, porque foi muito interessante para mim. Ele perguntou: se eu me machucar, vai ser aquela machucadura muito grande que eu tenho que ir para o hospital ou só vai doer um pouco? Eu falei: filho, pode, é bem difícil que você tenha que ir para o hospital, mas talvez se você se machucar vai doer bastante. Ah, mas se doer bastante eu tenho que ficar sem brincar uma semana ou 2 dias? Provavelmente 2 dias, filho. Dificilmente vai machucar para uma semana toda. Ah, eu acho que vale a pena. E pulou. E ele pulou e eu já corri para ficar perto. Se machucasse, eu ia estar com ele. Ia ser a nossa história da machucadura. Não foi. Foi a nossa história de um dia que deu certo. Fiquei muito feliz com aquilo. Mas ele aprendeu a fazer as perguntas certas que o protegeram por toda a vida. E também sentiu que o seu pai estava com ele, sabendo que havia um risco, mas ensinando ele lá com 8, 7, 8, 9 anos, a calcular e administrar os riscos. Então, toda criança precisa sentir-se protegida. Toda criança precisa ter margens, precisa ter regras para seguir. Agora, de novo, não pode ser um mundo de regras, não pode ser uma vida abafada, não pode ser uma vida oprimida pelo medo dos pais. Essas regras, na verdade, são margens de segurança. Então, não tente fazer com que o seu filho não erre, não tente fazer com que o seu filho não caia, não tente fazer com que o seu filho não machuque, porque quedas são importantes, porque alguns machucados são importantes, porque um cotovelo, um joelho ralado é importante no processo de desenvolvimento e de formação dos nossos filhos. Então, aqueles pais que o filho nunca se machucou, também não formaram coisas importantes para serem formadas. Então, regras são poucas, mas precisam ser bem estabelecidas. Por exemplo, filho, na rua com o skate, nunca. É uma regra bem estabelecida. Nunca na rua com o skate. Você vai ter problemas com o papai se você for na rua com o seu skate. Então, no tempo que não era adequado ele estar na rua com skate, ele nunca poderia ir. E ele podia perder o privilégio de brincar com o skate por muito tempo se ele brincasse com uma dessas regras. Filho, na pista, sem o capacete, nunca. Ele ia perder o direito de brincar na pista se um dia ele descesse uma daquelas rampas ou as pistas de skate sem o capacete. Então, ele tinha regras firmes. Mas a partir daí, o mundo era dele. Ele ia ter que se arriscar, ele ia ter que brincar, ia ter que acontecer. Precisa ser assim com os nossos filhos. Poucas regras, mas regras bem claras e bem específicas e consequências bem explicadas e negociadas antes de acontecer, para que você não tenha que ser injusto no momento do processo. Funciona mais ou menos assim.
Quando a tua criança vai, ou a minha, vai para a piscina, então você sabe que a partir de um momento da piscina ou de uma direção da piscina, a piscina fica funda e não é um lugar seguro para ele. O que você precisa fazer? Você precisa colocar uma cadeira lá ou uma marca na piscina e dizer: até aqui você pode vir, até essa direção. Daqui para frente, o papai não quer que você passe. Se você passar dessa marca, você vai sair da piscina e ficar 15 minutos aqui fora. A criança não quer isso de jeito nenhum. Então ela vai brincar no espaço que você deu para ela. Isso é colocar uma margem. Isso é dar segurança. Isso é proteção para a criança. Ela saber que o pai falou e cumpre aquilo que ele falou. E o que é excesso de proteção? Excesso de proteção é: não pula, ai, meu filho, não profundo, ai, filho, ai meu Deus, ai, não fica perto, ai, olha, ele vai pular, não deixa ele pular perto. Sabe aquela pessoa que fica ali incomodando a criança, quase diz: ei, posso sair da piscina que eu não aguento mais, eu estou sufocado aqui. É mais fácil se afogar no cuidado do pai ou da mãe do que se afogar com a água da piscina. Então, estabeleça uma regra clara e uma consequência bem clara quando aquela regra for quebrada, e permita que o seu filho viva. No lugar de segurar o pezinho dele e dar cada passo e bloquear ele para a vida, coloque margens seguras e diga: você não passa dessa margem, estabelece consequência para as margens e ele vai ser feliz aqui, bem feliz entre as margens. Isso é você administrar os riscos com cuidado, com carinho, mas você não pode fazer um microgerenciamento dos momentos de alegria dele, porque senão, na verdade, vai ser muito chato. E aí, isso tudo fez sentido para você? Então sim, nós precisamos cuidar muito dos nossos filhos, afinal de contas, eles são o que Deus nos deu de mais precioso. Mas esse cuidado precisa ser com todo critério, porque se ultrapassarmos no cuidado, é possível que nós aleijemos nossos filhos de aprenderem a cuidarem-se por si mesmos. Se você está gostando do nosso conteúdo, se ele faz diferença para você, eu quero convidar você a não esquecer de se inscrever no canal. Se você não quiser perder nada do que nós fazemos e falamos, você pode se inscrever no Telegram, você pode se inscrever nas outras mídias sociais que estão aí embaixo na bios. É um prazer estar com você sempre. Um grande abraço.